Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um detalhe muito questionado por todos que estão acompanhando com certa ansiedade pelo Zinix, que é o novo console portátil da Tectoy. Já fiz vídeos sobre ele aqui no canal, né, mostrando as suas configurações técnicas, o hardware, falando um pouco mais sobre isso. Vou colocar aí nas bolinhas, nos cards do YouTube, mas um detalhe, para ser mais exato, que foi muito questionado por vocês, é o porquê que a Tectoy escolheu o Windows 11 como sistema operacional e não preferiu o Android. É curioso que aqui no Brasil há uma cultura pró-Android em função dos smartphones, né, dessa popularidade em relação aos smartphones Android aqui no Brasil, e a galera meio que venera o Android de uma maneira absurda. E eu ainda vi algumas pessoas pedindo para ser um sistema Linux, mas não o Windows. Cara, essa pergunta é até relativamente fácil de explicar e entender o porquê que a Tectoy fez isso, apesar dela não falar sobre isso oficialmente. Nós temos alguns detalhes aí que deixam extremamente óbvio, né? A ideia da Tectoy é oferecer múltiplas funções para o Zinix. Ele não é apenas para você pegar, sentar no sofá e jogar. Uma das ideias, inclusive tem até uma linha própria para isso, é usar o Zinix como se fosse um PC desktop. E convenhamos, né? Entre o Windows 11 e um sistema baseado no Linux, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa se entender com o Windows. Ele é muito mais popular do que o Linux. Muita gente acha que o Linux é difícil de mexer e tal. Eu não acho, tá? Eu raramente uso aqui, eu também uso o Windows, para ser bem sincero para vocês, mas de vez em quando, até com o Raspberry Pi, com o Orange Pi, eu testo aqui o sistema Linux e mostro para vocês. Ele não é difícil, ele é até mais funcional, mais estável também do que o próprio Windows. Mas eu entendo que a popularidade do Windows é gigantesca, não só no Brasil, aliás no mundo todo. Então, como a ideia da Tectoy é oferecer várias opções para você jogar e também usar como um PC de trabalho, PC de estudo, eles optaram pelo Windows 11. É mais do que compreensível entender dessa forma. O Android, cara, vamos ser bem sinceros aí, se você tem um aparelho com um bom hardware, especialmente na versão Pro, que teremos um CPU Ryzen 7, que é muito bom. Imagina só você ter um CPU desse para usar no Android, que tem uma limitação em relação à emulação. Quem joga emulador sabe disso, né? As versões otimizadas para o Windows são muito melhores do que as versões do Android. O PS2, por exemplo, é um grande exemplo disso. Você pode rodar o PlayStation 2 no PC aí do Windows perfeitamente, já no Android não é tão perfeitamente assim, tem muita coisa ainda para evoluir. Eu não sou contra o sistema Android, mas não dá para comparar nessa questão de emulação. E nesse caso, seria até um desperdício de hardware. Eu acho que com o Ryzen 7, cara, o Windows ele vai conseguir te entregar mais opções, ele vai te dar um leque maior. O Android seria um pouquinho menor, apesar de que, é claro, tem muita gente que gosta de jogos nativos do Android, está acostumado a jogar aí no celular e tal. Mais uma questão é que você vai pegar um aparelho que tem um hardware relativamente caro, pelo menos que eu imagino que o preço final será um pouquinho salgado. E vai querer comparar com celulares de R$1.000, de R$800 que rodam aí o Genshin Impact, jogos nativos do Android. Então, se o cara for pensar nessa possibilidade, o cara compra um celular e não o Zinix. Então, por isso e pelo fato de ter o Windows 11, ele fica mais chamativo. Você pode usar como PC desktop, conectar na saída HDMI, ligar aí no monitor ou mesmo numa televisão, conectar um mouse, um teclado aí via Bluetooth ou então via USB, e você transforma um aparelho que teoricamente seria um console portátil em um PC desktop para você estudar ou mesmo para você trabalhar. Então esse diferencial fez com que a Tectoy pensasse mais em colocar o Windows do que, é claro, o Android. Poderia ser o Linux? Poderia, mas aí também não seria tão popular quanto o Windows é, tá? Então eu acho que nesse caso a Tectoy ela fez o caminho correto. Eu no lugar dela também optaria pelo Windows 11 e não pelo Android, e também não optaria por um sistema com base aí no Linux, mesmo que fosse um Linux meio estilo desktop também, eu optaria sem dúvida nenhuma pelo Windows 11. Aliás, poderia até ser o Windows 10, mas como ele já está aí no final de vida, né, não vai ter suporte por muitos anos, eles já optaram pelo Windows 11. Eu acho que está tudo ok, sem nenhum problema. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também, mas vamos levar em consideração que o Zinux ele vai rodar aí alguns jogos de PC também.
Então assim, imagina só, se você tem um sistema Android, você não vai conseguir desfrutar aí de alguns games nativos do PC, né, para você jogar no Windows. Isso também faria uma grande diferença. Pô, Ruivão, mas espera aí, cara, se fosse Linux, dava para colocar aí algum aplicativo, daria para instalar a Steam, por exemplo, e eu baixaria meus jogos da Steam. Pois é, até daria para fazer isso, mas eu acho que com o Windows fica tudo mais fácil. Até caso alguém queira instalar um jogo de maneira alternativa, será muito mais fácil usando o Windows do que qualquer outro sistema operacional, tá? Eu acho que é muito mais fácil até de encontrar jogos específicos para Windows do que para Linux, por exemplo. E obviamente muitos deles não rodariam muito bem no Android. Mesmo com gambiarra aí, né, que tem algumas gambiarras para vocês emularem, digamos que alguns programas e até mesmo jogos antigos do Windows no Android, tem algumas gambiarras, mas é gambiarra. Então isso seria longe do ideal. Então por isso eu acho que eles acertaram sim, a Tectoy acertou sim em colocar o Windows como sistema operacional, tá? Tem outras questões, é claro, né? Vai ter um hub ali, né? Uma espécie de sistema da Tectoy para você separar seus aplicativos, seus jogos também, e é mais ou menos como funciona o Windows mesmo. Tem lá aquelas opções, né? Aqueles quadradinhos que você instala como se fosse um aplicativo. É meio que a base de todo o sistema operacional hoje em dia funciona assim. Então nós teremos também um sistema da Tectoy pensado nisso. Eu acho interessante, desde que ele seja muito bem otimizado, tá? Então vamos levar isso em consideração também. Se ele for bem otimizado, se ele não exigir muito da bateria do console, né, até porque a tela é o que mais exige de bateria, mas o hardware também. Então se o sistema for bem otimizado, consegue economizar aí em alguns momentos, e aí sim você pode desfrutar dos Linux melhor, tá? Mas essa é a questão, o porquê que eu acho que a Tectoy optou pelo Windows 11 e não por um sistema Linux, né, mesmo que fosse um Linux entre aspas desktop, ou muito menos pelo Android, como muitos de vocês gostariam, tá? Eu sinceramente acho que o Android é legal para alguns portáteis mais simples, portáteis que tenham aí um processador um pouco melhor, né, um processador que dá conta do recado com o Windows. Eu acho que é interessante usar o Windows como sistema operacional mesmo, tá? Pelo menos essa é a minha visão sobre esse assunto. Quero saber a opinião de vocês também. Deixarei alguma questão aí no comentário fixado para vocês debaterem. Qual que vocês preferem? Windows ou então Android ou talvez Linux? Qual é a sua opinião sobre essa questão, tá? Deixem nos comentários o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.